Boa noite, pessoal. Vamos fazer nossa primeira oração para convidar o Espírito Santo para abrir a nossa mente e nos ensinar mais a respeito do próprio Deus. Senhor, nosso Deus e querido Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da tua presença, mais uma vez reunidas no teu Espírito. E que o Senhor, meu Pai, nessa noite, possa ter liberdade de encontrar os nossos corações propícios para o ensino da tua palavra. Que dentro da gente haja uma verdadeira condição de absorvermos os teus ensinamentos e que haja em nós coragem para colocarmos tudo isso em prática. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a sensibilidade devida para entendermos a tua vontade. Te pedimos que o Senhor venha nos capacitar para sermos cada vez melhores para ti. Te pedimos, meu Pai, que todo mal venha a ser repreendido agora e todo espírito de distração. E que o Senhor, meu Pai, venha concretizar, concluir a tua obra nas nossas vidas essa noite. Ou melhor, não seria nem dizer concluir, mas que o Senhor continue fazendo em nossas vidas a tua obra. E assim nós te agradecemos por esse momento e desde já, Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar a nossa mente e usar os nossos lábios para que possamos aprender a tua palavra. Amém. E graças a Deus. Isso aí, meninas. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou estar aqui usando a versão da King James também, tá? Junto com a Almeida Corrigida e Fiel. Verso 1, a gente vai ter o seguinte: ousa algum de vós, tendo um assunto contra o outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos? Sua versão pode estar assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que Paulo está falando aqui aos Coríntios nesse momento? Se a gente voltar um pouquinho no final do capítulo 5, a gente vai perceber que Paulo ele já estava chamando a atenção dos coríntios a respeito de quem deveria ser juiz, quem deveria julgar as ações, o comportamento, o proceder daquela igreja. Quem deveria ser essa pessoa a apontar se a igreja ou o membro estava indo para o lugar certo ou errado. Então, dentro da própria igreja deveria existir um líder ou líderes para que houvesse esse tipo de consciência e de juízo, né? Então, eu vou observar que o comportamento de tal membro não é condizente. A gente viu que ele bateu muito forte naquele caso onde estava havendo de um rapaz, de um homem, está se deitando com a mulher do próprio pai, com a sua madrasta. Então, ele estava batendo forte. Como é que os líderes não viram isso, né? Como é que as pessoas não perceberam isso dentro da igreja? Como é que vocês toleraram o pecado no meio de vocês? Então, ele vai apontar, né, para uma, uma consciência crítica que os líderes e os próprios membros, os cristãos daquela igreja, e diga-se de passagem, igreja significa comunidade. Então, as pessoas daquela comunidade, elas estivessem sempre cuidando uma das outras e ponderando umas com as outras para saber se estavam fazendo a coisa certa ou não. Então, naquele momento, ele estava falando do ato de fornicação e agora ele vai estar falando sobre coisas em geral. E ele vai estar repreendendo. Como é que pode vocês, que em princípio
buscam a justiça, e não tem justiça mais justa do que a justiça de Deus. Vocês estão buscando a justiça de Deus? Vocês estão buscando ser pessoas melhores, não apenas para Deus, mas para as pessoas em seu redor? Você está buscando ser alguém mais justo, alguém mais sincero, alguém mais compreensivo, alguém mais grato? Você está buscando ser melhor. Mas você começa a criar confusão com o irmão que está do seu lado, na mesma congregação, na mesma comunidade, na mesma igreja. Você fica procurando confusão. Sabe que é muito comum acontecer às vezes? A pessoa está dentro da igreja e vende a tal da revistinha da Avon. Aí vende para a coleguinha do lado. Aí a coleguinha do lado tem até o dia 10 para pagar. Chega no dia 15 e não dá nenhuma satisfação para quem vendeu. Aí a pessoa vai ficar fazendo o quê? Vai correr atrás do prejuízo, né? E vai ligar para a pessoa. Ô, coleguinha, você comprou na minha mão, não me pagou ainda. Aí a coleguinha não atende o telefone. O mais normal é aquela pessoa que vendeu ir ao seu líder dentro da sua igreja, da sua comunidade, vai lá e, olha, a coleguinha aqui comprou na minha mão, etc, né? E não pagou. E aquilo ser resolvido dentro da igreja. Então, o pastor vai chamar a pessoa, peraí, o que é que aconteceu? Vamos ponderar, vamos ver se você está com alguma dificuldade, ou então é descaração mesmo, desvio de caráter, desvio de conduta, o que está acontecendo? Né? E aí, o líder daquela congregação ia julgar aquela causa, colocar os pingos nos is e dar uma solução para aquilo. E o que Paulo está criticando aqui? As pessoas não estão buscando os seus líderes para resolver aquelas coisas, porque, em princípio, os seus líderes eram pessoas mais justas do que o iníquo. Ainda que o cara fosse um juiz, mas é um juiz gentil, é um juiz do mundo, é uma pessoa que não tem Deus na sua vida, que não segue os princípios divinos, então há grandes chances dessa pessoa não ser justa, pelo contrário, ser parcial, inclusive, de olhar para a cara de um e do outro e um exemplo, né? Ah, a juíza é mulher, no caso, e vai julgar a causa entre um homem e uma mulher. E, de repente, é uma juíza feminista. Então, ela já vai ter um olhar meio tendencioso, já vai olhar para o homem como se ele fosse culpado e um criminoso, vai olhar para a mulher e ter uma sensibilidade, uma comoção com ela e, de repente, favorecer, né, a causa para essa mulher. Então, entende como o que Paulo quer dizer? Caramba, enquanto era para vocês estarem buscando a justiça dentro da palavra de Deus, vocês estão buscando a justiça de acordo com os princípios do mundo. E não era isso que deveria acontecer. Então, ele já falou lá atrás que deveria haver esse tipo de juízo dentro da própria igreja. Os do mundo, bom, deixa que os do mundo Deus os julgue. Mas aqui dentro a gente tem que se comportar, a gente tem que olhar um para o outro e temos de ponderar sobre os nossos procedimentos, nosso comportamento. É isso que Paulo vai dizer. E ele chega, por que você não leva a sua causa perante os santos? É fácil da gente entender, porque a gente já viu essa história do início ao fim. O que acontece com os coríntios? Que no meio deles, infelizmente, não existe uma liderança forte, ao ponto de se dizer, ou melhor, de ser apontada ou identificada como uma pessoa santa, como uma pessoa justa, como uma pessoa fiel, como uma pessoa de caráter. Eles não conseguiam ter essa identificação dentro da congregação. Bom, então vamos buscar a lei do mundo. De alguma forma, a gente vai ter que resolver esse problema. Se aqui dentro da igreja a gente não resolve, então vamos para o mundo resolver. Acontece isso nos dias de hoje? Acontece, entendeu? Falei já um exemplo aqui para vocês. Está lá o casal com problemas dentro do seu casamento, né? O cara é da igreja, a mulher não é da igreja.
Aí vai lá uma obreira e vai tentar ajudar o casal. Vou lá na sua casa, vamos fazer oração, vai lá passar orientação. E o que que acontece? Dessa obreira se apaixonar por esse homem e romper de vez esse casamento e ela acabar ficando com esse rapaz, que era membro da igreja, e a esposa dele cria ódio, ranço com a igreja. Quem resolve essa situação? O interessante é que a esposa que foi rejeitada, ela foi para a igreja buscar o pastor. Mas os membros que eram da igreja, o homem e a obreira, acabaram indo buscar a resposta no mundo, oficializando o divórcio e oficializando um novo casamento. E a mulher que foi traída, ela vem para dentro da igreja buscar uma resposta com o líder espiritual do novo casal. Coisas absurdas. Quem é que vai resolver isso? Quem tinha que resolver isso? Baderna. Excelente termo, Martiane, é isso mesmo, uma baderna. Quem é que vai resolver isso? Eu penso que não era nem necessário que essas coisas acontecessem. Um exemplo, me desentendi com Isis, né? Eu gosto de usar sempre Isis, porque a gente se resolve muito bem. Me desentendi com Isis. Será que realmente eu preciso levar o pastor? Será que realmente eu preciso levar isso para a delegacia? Será que realmente eu preciso abrir um processo? Será que não dá para eu e Isis conversarmos e chegarmos a um denominador comum ou a uma solução que seja justa para ambas? Se eu dentro de mim tivesse realmente o entendimento que estudamos em Romanos, de eu ver o meu próximo como sendo alguém maior do que eu, como sendo alguém que eu tenho que tratar melhor do que eu trato a mim mesma, não seria jamais necessário outras pessoas intervirem nas nossas negociações, nos nossos problemas. Eu mesmo olharia para ela e, poxa, tive esse problema com Isis, né? Vou relevar. O Isis é uma pessoa legal, amiga, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Eu vou ajudar ela nisso, vou esquecer, vou perdoar, vamos partir para frente e vamos continuar ganhando almas para Jesus. Mas se eu tivesse dentro de mim esse tipo de pensamento, eu não precisaria, pastor, vem cá, olha só o que isso está fazendo. Eu achei isso aqui um absurdo. Ah, o pastor não deu jeito. Não, eu vou te processar isso, viu? Fique esperta, que isso não vai ficar assim. Eu não vou deixar passar batido. Isso não vai ficar assim. Então, é isso aqui que Paulo está reclamando. Como é que vocês, primeiro, conseguem se conflitar tanto entre si? Lembra que ele começa o livro de Coríntios, essa primeira carta, dizendo que há divisão dentro da igreja? Como é que vocês conseguem se conflitar tanto, em vez de serem unidos, um só corpo? E ainda que haja problemas, por que vocês vão buscar a solução do lado de fora com aqueles que deveriam olhar para vocês sempre como um bom exemplo? Enfim, não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Então, o próprio Jesus diz que nós vamos com ele para onde ele está e depois nós voltaremos para julgar com ele as nações, essa terra. Se nós voltaremos para julgar as nações, a terra, abaixo ele vai falar que vamos julgar até os anjos. Sabe, é uma responsabilidade infinitamente maior. O que, é que você acha que é mais complicado? Cuidar de um estado, cuidar de um país, cuidar de um sistema judiciário de uma nação, ou cuidar da minha venda atropelada com uma irmã da igreja, porque ela não me pagou ainda, ou por causa de fofoca.
Vocês não são capazes de cuidar de coisas mínimas? Como vocês vão cuidar de coisas tão grandes como está por vir? Como o que está por vir? Porque o que Deus vai confiar a gente não vai ser confiado para qualquer pessoa. Vai ser confiado para pessoas justas e fiéis, pessoas de caráter. Aliás, essas condições é que vão nos levar a Deus, que vão nos levar à salvação. Fidelidade a Deus, fidelidade aos princípios de Deus, amor ao próximo, uma consciência de justiça dentro da palavra de Deus. Então, essas coisas vão me levar aos céus e vão me levar a Deus confiar em mim para fazer coisas maiores. Aí eu não sou capaz de realizar isso com meu irmão da igreja, uma congregação. A gente não está falando de Roma inteira, a gente está falando de uma igrejinha lá, numa ilhazinha. Lembra que eu mostrei o mapa? Corinthians ficava lá numa ilhazinha. Negocinho pequenininho, mas vocês não conseguem se dar conta, né? Ele fica assim, indignado. Se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Obviamente, eu não imagino que sejam os anjos celestiais. Eu imagino que aqui vão ser os anjos infernais, aqueles que acabaram seguindo Satanás, né? Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Mano, a gente não tem capacidade de dar conta disso? Claro que devemos ter essa capacidade. Então, se tiverdes julgamentos com as coisas que pertencem a esta vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para vossa vergonha, eu digo, não há, pois, entre vós homem sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, Paulo está percebendo a carência, a carestia, a necessidade, a sequidão que há dentro dessa congregação, de não haver pelo menos um homem sábio, um líder, um coordenador, dê o nome que quiser, mas não tem uma pessoa lá dentro que seja capaz de administrar essas situações que podem acontecer entre os irmãos. Não tem uma pessoa que seja capaz de resolver isso aqui? Realmente precisamos ir a um litígio? E ele fala: isso é para a vossa vergonha. Eu estou falando isso para que vocês se sintam envergonhados, que não tem no meio de vocês uma pessoa capacitada para ser apontada como: olha, aquela pessoa ali, podemos confiar no conselho dele ou no árbitro dele. Podemos confiar. Aquela pessoa, ela realmente é de Deus. Não tem no meio de vocês uma só pessoa? Quantas pessoas poderiam existir nessa congregação nesse momento? Não sei. A gente não tem como saber. Mas eram algumas pessoas. 50, 100, 1000, 2000, não sei. Mas eram algumas pessoas. Quanto menor, inclusive, a congregação, quanto menor essa igreja, em princípio deveria ser até mais fácil de se cuidar, né? Quanto maior a igreja, já vai ficando um pouco mais trabalhoso, já vai precisando de mais pessoas para cuidar de outras pessoas. Mas seja como fosse, a igreja de Corinto não tinha pessoas com esse nível de capacitação. Por quê? Eu penso que simplesmente não havia quem buscasse esse tipo de entendimento, não havia quem buscasse esse tipo de comprometimento. Tá? O atual pastor que estava ali, e a gente já viu isso,
o atual pastor, os líderes atuais presentes, eles de verdade estavam buscando, inclusive, destruir os primeiros fundamentos que Paulo colocou, acrescentando outros fundamentos. Então, uma igreja que estava completamente, como Martiane falou, numa baderna, né? Sem liderança. Péssimo. Sem liderança. Um monte de gente sem liderança é um problema sempre. Mas o irmão vai à lei com o irmão. E isso perante os incrédulos, os gentios. Isso perante aqueles que são infiéis. Tá? Eu vou querer que uma pessoa que tem esse tipo de caráter, ele vai ser justo comigo? É meio complicado da gente realmente confiar sob esse ponto de vista. Mas Paulo vai continuar aqui batendo. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós irem à lei uns contra os outros. Não era para ter esse tipo de necessidade, era para vocês se entenderem. Era para vocês chegarem a uma conclusão comum e, enfim, não era para ter problema entre vocês. É por causa desse tipo de coisa aqui, pessoal, que igrejas se dividem. E quando elas se dividem, elas acabam morrendo. Tem várias denominações que já existiram e deixaram de existir por causa dessa divisão dentro da igreja, tá? Uma das poucas igrejas que ainda mantém uma unidade que eu percebo é a Igreja Universal. Não conheço tantas, mas hoje a Batista é completamente dividida, a Adventista é dividida, Testemunho de Jeová, se é que aquilo é igreja, é dividida. A própria Igreja Católica é dividida. A gente já vai ver que tem um ramo carismático, uma linha mais tradicional. Dentro de outras religiões, a gente vai ver divisão, segmentação. E quando não há uma unidade, a gente vai perceber que não há, de fato, ali a presença de Deus. Não, não estou dizendo que nas outras igrejas não hajam, mas tem divisão. E sempre que tem divisão, vai ter problema. Vai ter alguém querendo aparecer mais do que Jesus. Vai ter alguém querendo dominar mais do que Jesus. Vai ter alguém querendo criar para si um corpo, um povo, e não para Jesus. Isso vai sempre acontecer, tá? Então, ele vai dizer, na verdade, já é realmente uma falta, um problema entre vós irem à lei uns contra os outros. Não era para vocês estarem brigando entre si. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Né? Então, tipo, como eu estava falando aqui, eu tive um problema com Isis, né? E, bom, por que que eu não sofro o dano e deixo isso para lá? Isis me causou mal, vou deixar para lá. Vou parar isso aqui, cortar o mal pela raiz. Isso não vai crescer. Vou deixar isso para lá, vou sofrer o dano, vou ficar esperta. Não vou mais fazer negócio com isso. Vou ficar esperta. Mas aqui, não, aqui eu não vou levar isso para frente, não vou ter mais não vou levar para frente esse problema, não vou ficar com mágoa, não vou ficar com ressentimento, não vou ver fulano, ciclano com maus olhos, mas pelo contrário, eu vou resolver isso aqui agora, né? Pronto, perdi. Nem sempre se ganha, perdi. Mas não vou arranjar uma confusão dentro da congregação. Mas vós fazeis a injustiça e defraudais, e isso aos seus irmãos. Então, quando você imagina defraudar, eu imagino que tem muito a ver com roubo. Vai ter ah, eu vou estar causando algum prejuízo para o meu irmão. Aí Paulo está dizendo, pô, não era para ver isso entre vocês.
mas vós fazeis a injustiça e defraudais, e isso aos seus próprios irmãos. Não seria lícito você fazer isso com alguém de fora, com alguém que não fosse seu irmão. Não, não é lícito. Mas caramba, se você faz isso com seu irmão, você é muito mau caráter. Né? Porque pelo menos os de casa você vai proteger, vai guardar, né? Vai respeitar, vai priorizar, enfim. Os de fora, tudo bem, você pode até dar uma desmerecida, mas, pô, você começa a roubar os de dentro, né? Você começa a ser malicioso com os de dentro, perverso com os de dentro. Então, tá errado. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele vai fazer um alerta, né? Se não é pelo menos para que vocês tenham a manifestação do amor ao próximo, de um para com o outro, se não é para que vocês tenham paz dentro da congregação, pelo menos sejam justos para vocês obterem a salvação. Ele apela aqui, né? Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, que foi o rapazinho lá que estava pegando a mulher do pai, nem os idólatras, que é aquela turma que está misturando os vinhos, está querendo adorar os deuses pagãos, deuses gregos, romanos, babilônios, o que não faltava era Deus, e ainda dividir o culto com o Deus vivo, real, verdadeiro, não vai dar certo. Nem os adúlteros, nem os efeminados, e por mais que queiram tirar isso aqui da Bíblia, está escrito, os efeminados não têm direito ao reino de Deus, nem abusadores de si mesmo com os do sexo masculino. Quando ele fala que ele é abusador de si mesmo com os do sexo masculino, ele está falando aqui de sodomia, de homossexualismo. Então, o cara não pode ser nem afeminado, menos ainda homossexual. Não vai entrar no reino dos céus. E se Paulo está falando sobre isso, é porque isso estava acontecendo. Senão não faz sentido ele estar falando disso. Né? É verdade, Isis. Tem aí uma pastora lésbica que fundou a Igreja do Brasil dos homossexuais e está lá fazendo sucesso. Igreja cheia, viu? E eles ainda devolvem dízimo e tomam a Santa Ceia. Então, fogem da palavra de Deus, né? Apesar de que fingem praticar a palavra de Deus. É cegueira espiritual mesmo, né? Mas enfim. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, né? Os invejosos, nem os bêbados, nem os difamadores, fofoqueiro, nem os extorquidores herdarão o reino dos céus. Então, se Paulo está citando essa lista de pessoas com esse tipo de prática, com esse tipo de comportamento, é porque era o que existia dentro da igreja de Corinto. Ponto final. E ele está falando, ó, se vocês não mudarem realmente o comportamento, se realmente vocês não nascerem de novo, se vocês não nascerem da água e do espírito, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, se pelo menos vocês não querem olhar o seu irmão com respeito, pelo menos pratiquem o amor para que vocês entrem no reino de Deus. Tenham esse entendimento, tenham essa compreensão. Ao menos algum de vós tem sido isso. Isso o quê? Isso aqui tudo que ele falou.
os fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminatos, sodomitas, ladrões, invejosos, cobiçosos, bêbados, difamadores, torquidores. Alguns, ao menos alguns de vós, têm sido isso, mas fostes lavados. Como é que é esse foste lavado? A gente pode entender de duas formas. Eles receberam a palavra de Deus, e a palavra de Deus, na verdade, lava, limpa. 2, eles passaram pelas águas, eles foram batizados nas águas. Enfim, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, Paulo está percebendo que houve sim uma conversão inicial nessas pessoas, com esse conjunto de pessoas. Algo houve, Deus operou na vida deles. Só que eles estavam voltando às práticas das primeiras obras. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso ser um idólatra? Posso. Quem é que vai me pedir? Posso. Deus vai me pedir? Não, Deus deu a dica. Não seja idólatra, você não vai entrar no reino dos céus. Mas ele vai me impedir? Não. Posso ser beberrona? Posso. Posso ser adúltera? Posso. Posso tudo? Posso. Posso ser fiel? Posso. Posso me manter distante do pecado? Posso. Posso tudo. Tem coisas que não me convêm. Tem coisas que eu tenho que buscar. Quem vai decidir que decisão tomar? Eu e meu livre arbítrio. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu fui lavada pela palavra de Deus, fui santificada pelo próprio agir do Espírito Santo, fui regenerada em Cristo. Como é que eu vou voltar a essas práticas? Então, Paulo vai estar dizendo aqui: todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não serei levado sob o poder de nenhuma. Me são lícitas, mas eu escolho não fazer o que não é correto. É uma escolha minha. Ah, mas eu tenho essa inclinação. Eu nasci efeminado. Tá bom, mas não é para você seguir a inclinação da sua carne. É, melhor ainda, Fernanda, é isso aí. Você pode tudo fazendo isso aí, só não vai poder entrar no reino dos céus. Pode tudo. Então, os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por que que ele está falando do corpo? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, então o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Se eu for viver apenas para a satisfação das minhas necessidades do corpo, por exemplo, eu quero comer. Beleza, você pode comer, o ventre foi feito para isso. Sua boca, seu esôfago, seu intestino, seu estômago, tudo isso faz parte, é para o alimento. Porém, Deus vai destruir tudo isso. Mas o que Deus está dizendo aqui, o Espírito Santo quer dizer, é que o corpo que for santificado, ele vai ser para Deus, vai ser um vaso para a morada de Deus, e vai haver um momento em que ele vai ser glorificado. Vai ser diferente. Ora, o corpo não é para a fornicação. Ele começou, capítulo 5, falando disso. Ele ainda está lembrando disso.
Líderes, vocês têm que olhar isso dentro aí de vocês. Não era para estar acontecendo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, Deus ressuscitou a Jesus, o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu próprio poder. Deus fez Jesus ser ressurreto através do Espírito Santo. Deus vai nos fazer a mesma coisa através do poder do Espírito Santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, o vosso corpo não é para roubar, não é para mentir, não é para fornicar, não é para ser sodomizado. Seu corpo não é para andar embriagado, sua consciência não é para andar fora de si. Seu corpo tem um objetivo. É para ser o receptáculo da alma, do Espírito e do Espírito Santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, o seu corpo faz parte de um corpo maior, que é o corpo de Cristo. Vocês são membros de Cristo. Tomaria eu, então, os membros de Cristo e deles faria membros de uma prostituta? De modo algum. Então, o que Paulo está dizendo? Eu vou pegar uma parte do meu corpo e entregar a uma prostituta? Está difícil entender o que ele está dizendo? Eu vou adulterar com a prostituta? Eu vou pegar meu membro e vou conjugar com uma prostituta? O meu corpo não foi feito para prostituta. O meu corpo foi feito para Deus. Assim diz Paulo. De modo algum. Ou não sabeis que aquele que se ajunta com uma prostituta é um corpo só? Podemos entender que Paulo ainda está falando até da tal mulher com quem aquele homem estava se relacionando. Porque ela passa a ter um proceder adúltero e ela pode ser identificada como uma prostituta. E está ele falando, na hora que você, membro da igreja, por que ele está falando daquele rapaz? Vocês têm no meio de vocês uma pessoa que fornica. Porque o cara era da igreja. Então, homem da igreja, na hora que você vai lá e coabita com uma mulher que não é a sua esposa, ela está cometendo prostituição e você está simplesmente contaminando seu corpo, só que seu corpo não é para o pecado. Seu corpo não é mais para o pecado. Você já foi lavado, você já foi regenerado, você já foi transformado. O que a gente pode perceber aqui, pessoal? Que, de fato, não é qualquer coisa que faz você perder a salvação. Porque o que Paulo está dizendo é que se ele abandona essa prática, a salvação dele continua em dias. O fato dele ter praticado pecado não o condenou à perdição. A continuidade da prática é que vai fazer com que ele perca a salvação. Mas, cometi um erro, estou perdido. Paulo está deixando claro, ele está apelando que se vocês continuarem com essas práticas, vocês vão perder a salvação. Vocês já foram lavados. Não se sujem mais de novo. Não sabeis vós que aquele que se ajunta com a prostituta é um só corpo? Porque os dois, diz ele, serão uma só carne? Quem falou isso? Deus. Quando o homem e a mulher se unem, são uma só carne. Vamos imaginar aí, um homem se unindo a outro homem, se torna uma só carne. Uma aberração, onde eles estarão usando seus corpos, não mais para Deus, mas para o pecado. E a gente pode falar o mesmo de mulher com mulher, e por aí vai. Mas o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. E aqui ele vai dizer que nós não devemos satisfazer as necessidades da nossa carne, mas devemos viver em espírito, porque se estamos nesse corpo vivendo em espírito, seremos um com Deus, em espírito. Não tem como sermos um com Deus se não for através de uma vida espiritual. Deus ele não incorporou na gente, ou ele não coabita com a gente
na forma de carne, uma matéria desse nível. Ele está dentro da gente de uma forma completamente espiritual. A nossa conexão com Deus é através do Espírito. Mas se eu tenho essa comunicação com Ele através do Espírito, é ainda nesse receptáculo de carne, o meu corpo. Se o meu corpo estiver fazendo uma coisa e o meu espírito outra, vai dar ruim. Essa divisão vai dar problema. Alguém vai perder. E o que não pode é a gente perder a salvação. Fugir da fornicação. Dentre os pecados mais complexos que possa existir, são os pecados que envolvem o sexo. São os pecados que envolvem o sexo. E são pecados que, às vezes, são difíceis de serem abandonados. Se você pegar um homem que é envolvido com pornografia e masturbação, eu já conversei com alguns homens assim, orientando lá na igreja, e, eles falando, eu não consigo parar. Eu não consigo parar. Sabe, o que envolve o prazer da carne no nível sexual é complicado. Homossexuais, não, eu não consigo parar. Prostitutas, tem prostituta que simplesmente não consegue abandonar a vida de prostituta porque viciou na prática do sexo. Ah, é uma vida ruim, não sei o quê, mas viciou na prática do sexo. Eu conheci não, eu vi um vídeo, uma moça falando, devia ter lá seus 30 e poucos, 40 e poucos anos, no máximo, e ela dizendo que ela tinha sido prostituta, casou, mas que ela não conseguia se manter fiel ao marido, porque gostava muito de sexo, e com vários parceiros. Separou do marido e voltou para a prostituição. E tem disso. É complicado. São realmente pecados complicados de serem abandonados. Contudo, todavia, entretanto, não é impossível se você tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é complicado. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo. Mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Pecados do sexo. Peca contra o seu próprio corpo. Masturbação, adultério, prostituição, homossexualismo. Peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, Paulo já tinha explicado isso para eles, tanto que ele está falando, vocês não sabem disso? Eles já tinham essa consciência. Como é que vocês estão decaindo dessa forma? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, naquele momento onde a gente admitiu um compromisso com Deus, um relacionamento com Deus, a gente não se pertence mais, a gente pertence a Deus. Quando nos casamos, existem algumas aqui de nós são casadas. Quando nos casamos, a gente não tem mais a liberdade, não, eu vou viajar sozinha, marido, e você fica aí. Mas assim, aliás, você nem tem prazer de fazer esse tipo de coisa. Eu vou sozinha, você fica aí. Para tudo que é coisa, você está junto com seu marido. Há uma comunhão tal, uma ligação, uma conexão, que nos torna um com os nossos maridos. Nos torna um. O que Deus está falando é a mesma coisa. Nos tornamos um com Deus através do Espírito Santo. É o nosso elo de ligação. Como é que você vai praticar isso, isso e isso? Não, meu marido, Espírito Santo. Não, meu marido, Deus. Fica aí que eu vou ali fornicar, beber, me drogar, mentir, roubar e volto já. Não tem como, né? Então, não tem. Paulo ele vai chamar
exortar, né? Bater forte em cima disso. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que esse Espírito Santo vem de Deus, é proveniente de Deus. Deus está dentro de você e que vós não sois de vós mesmos. Você agora tem um casamento com Deus, você pertence a Deus. Porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Se eles permanecessem resolutos de dizerem, não, a gente vai continuar praticando pecado. Eu vou na igreja aos domingos. Durante a semana eu vou viver a minha vida. Sem sombra de dúvidas, o espírito que havia neles seria apagado, iria sendo apagado. Iria sendo apagado. A carne estaria sendo mais alimentada do que o espírito. Ia chegar um momento tal onde realmente aquela pessoa ia ser desligada de Deus. Tem coisa pior do que isso? Você se sentir desligado de Deus, desconexo de Deus. Tem nada mais perturbador do que você olhar para si, para o seu redor, para os problemas que você vive e perceber que você não tem uma saída, não tem uma esperança. Quando você tem Deus, você sabe que vai ter uma saída, vai ter uma esperança. Você sabe até quem recorrer. Você ora, você chama Deus. Mas quando você não tem Deus do seu lado, você recorre a quem? Os homens vão trair. Os homens vão trair. Você vai recorrer ao homem, o homem vai te trair. Cedo ou tarde, mas vai te trair. É, é muito bacana, é glorioso você saber que usando o seu corpo, você está glorificando a Deus. Lídia, como é que eu glorifico a Deus? Olha o que Paulo está dizendo. Usa o seu corpo para glorificar a Deus. Honre seu corpo. Use seu corpo de uma forma disciplinada. Faça com que seu corpo reflita que você tem um casamento com Deus, que você não é de si mesma, que você não é sozinha. Tenha vestes adequadas. Tenha um linguajar adequado. Até a sua risada, que ela seja uma risada adequada. Não seja exibida, não seja demasiadamente vaidosa. Tenha recato. Não queira parecer mais do que o seu Deus. Não queira parecer mais do que você realmente é. Use o seu corpo de forma disciplinada. Essas coisas louvam a Deus. Quando você vê uma criança, todo mundo aqui, tenho certeza, já teve essa experiência, de ver uma criança que é indisciplinada, bate na mãe, xinga a mãe, fica se batendo lá no chão, eu quero, eu quero, eu quero. Cria uma repulsa dentro de você por aquela criança. Todo mundo gosta de criancinha, mas quando você vê aquela criança com aquele proceder, cria uma repulsa dentro de você. Você olha, poxa, que aquilo. Aí você procura o culpado, é o pai, é a mãe, é a avó, foi criado com a avó. Se arranja sempre uma justificativa. Mas, enfim, quando você vê uma criança disciplinada, que sabe sentar, a mãe fala: não, meu filho, não fale, não saia daqui, se sente. Se oferece uma coisa, ele diz obrigado, né? Educado. Ele está com alguma coisa na mão, te oferece: você quer um pedacinho? Você fica como quando você vê uma criança como essa? Primeira coisa que você fala: são os pais, foi a criação. Você vai dar louvor ao pai. Você vai dar louvor àquele que criou aquela criança. Você, com seu proceder, você vai estar louvando a Deus. As pessoas vão olhar: caramba, essa realmente é uma mulher de Deus. Verdadeiramente, essa é uma filha de Deus.
E as pessoas vão se agradar de ter você por perto. É a mesma comparação com uma criancinha chata, birrenta, e uma criancinha educada, cordial, gentil, educada. Entende? Enfim, porque fostes comprado por um preço, o preço, para quem esqueceu, foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Comece fazendo isso com o vosso corpo e no vosso espírito. Como é que você glorifica a Deus? Com o seu espírito, cumprindo toda a vontade de Deus, não dando vazão à carne, aos seus sentimentos e emoções carnais, mas tendo o teu espírito para mediar, para ponderar, para equilibrar aquilo que tem que ser espiritual, aquilo que pode ser carnal. Algo carnal. Você perdeu um ente querido, bate aquela tristeza. Uma tristeza carnal. É um sentimento bom? Quem é que gosta de andar triste? Ninguém. É um sentimento maléfico nessa situação? Não. É só um sentimento. Passou-se um mês da sua perda e você continua naquele mesmo abatimento, já tem algo estranho. Já não era mais para você ter aquele sentimento, esse sentimento já começa a ficar deletério. Já não é coisa legal. Já era para o Espírito de Deus ter te consolado e te animado e te preenchido. Aquela falta que aquela pessoa fez, pronto, o Espírito Santo ocupou aquele lugar. Então, não dá vazão demais a emoções carnais. Então, vamos dar vazão às emoções mais espirituais, o prazer de estar meditando na palavra de Deus, o prazer, a satisfação de fazer o bem a alguém, de ajudar alguém, o prazer de ensinar alguém a respeito das coisas de Deus. São coisas espirituais. São coisas onde o seu espírito vai estar glorificando a Deus, exaltando o seu Deus. Porque tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito, sim, pertencem a Deus. É isso aí, meninas, por hoje. A gente vai ver que capítulo 6 ainda é uma continuidade do capítulo 5. Paulo ainda está ponderando a respeito de uma falta de liderança forte dentro da igreja e de membros que estão se deixando desviar pelas concepções do mundo, por aquelas edificações, que eu acho que ele fala no capítulo 3 ou 4, as edificações que foram feitas sobre o fundamento que é Cristo. Então, tem edificações que estão sendo feitas, são coisas que estão sendo agregadas à espiritualidade daquelas pessoas que, na verdade, estão desconectando elas do fundamento que é Cristo. Estão fazendo elas indo cada vez mais para o mundo, entendendo que as coisas do mundo são normais, acontecem, está tudo de bem. Então, a Isis trouxe aqui a respeito da pastora lésbica. Você acha que a pastora lésbica lê esse verso dentro da igreja dela? Você acha que ela pega isso aqui e lê dentro da igreja e diz: povo meu, não sejam efeminados nem sodomitas, não sejam homossexuais? Você acha que ela lê isso lá? Não lê. Mas ela encara isso como normal. Por quê? Porque foi a inclinação da carne que ela não conseguiu vencer, porque de verdade ela não se entregou ao Espírito, ela não refreou os seus instintos para agradar a Deus, para louvar a Deus, para glorificar a Deus com seu corpo, não. Ela aprouve servir a própria carne, satisfazer o próprio desejo, e hoje é isso que ela prega e acha que isso é normal. Não, não é normal.
Isso está muito claro aqui na palavra de Deus. Não, eu vou beber é socialmente. Vou beber com meus amigos. Vou beber com a minha família. É socialmente. Não. Aí vem o embriagar, mas só foi hoje. Não. Você não está agradando a Deus. Você não está usando o seu corpo para glorificar a Deus. E por aí vai, pessoal. Mas as pessoas encaram como normal. Primeira vez que eu tomei uma Cuba Libre na minha vida. Primeira vez que eu tomei uma Cuba Libre, uma bebida alcoólica. Eu tinha 15 anos de idade e quem me serviu foi a mãe de um amigo nosso, que era da Testemunha de Jeová. Eles toleram a bebida e, inclusive, andam embriagados. Acham normal. São coisas do mundo que vão entrando junto com a palavra de Deus. A palavra de Deus não se funde com isso, mas as pessoas tentam arranjar um equilíbrio para que aquilo coexista e ela possa agradar gregos e troianos, agradar a Deus e a sua carne. Nunca vai existir isso. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar a sua carne. Se você vai agradar a Deus, você vai desagradar a sua carne. Ponto final, você vai ter que conviver com isso, sendo feliz, porque o agradar a Deus te torna, inclusive, mais feliz, realmente. Agora, se você agrada a sua carne, beleza, você vai estar lá com endorfina, serotonina, dopamina toda. Os hormônios da alegria, da felicidade, do êxtase, vai estar tudo lá, toda. Porém, sua comunhão com Deus vai estar nula. E quando passar aquele momento, você vai estar vazio, negro, em trevas, numa seca espiritual terrível, tá? Gostaria de ouvir vocês, porque a gente tem aí bastante tempo ainda para comentarmos a respeito do assunto. Isis, que é a pessoa com quem eu brigo mais, claro que no âmbito da imaginação, graças a Deus. Fala, Isis. É, eu sou meio curiosa e eu tive a curiosidade de ver os outros capítulos. E Paulo, ele tem o cuidado de abordar diversos assuntos. Assuntos muito importantes para a vida, o convívio, enquanto corpo de Cristo. É muito interessante esse cuidado dele de, de trazer essas exortações. E eu aprendi muito lendo esse livro, até esse presente momento. Eu aprendi muita coisa que foi importante para mim. É, a gente sabe que a educação é positiva, né? Você não pode bater nos meninos. E eu me cobrar, poxa, eu falo com meu filho uma, duas, três, 10 vezes. Às vezes eu fico cansada, sabe? Como é cansativo educar. E eu aprendi com Paulo a importância de, de ser pai, de ser mãe, de exortar que é necessário colocar o menino, conduzi-lo sempre a uma retidão, a uma constância, e é cansativo, mas é necessário, é tão importante e, e previne tantos problemas, sabe? Você falou do menino que se joga no chão. É, é, e o contrário, quando a gente vê que todo esse nosso cuidado, esse nosso papo, essa exaustão de educar, sofre a gente vê o retorno, né? É tão bonito, sabe? É tão gratificante. Poxa, a gente falou 10 vezes, uma menina ouviu, o menino entendeu. Olha, o comportamento dele. Teve uma festa de família e tem um primo que é autista. Primo não, né? É da família do meu marido, mas adotamos. Ele é autista. E aí eu não tinha entendido. A mãe dele me abraçou, meio com lágrimas nos olhos, dizendo que meu filho é uma menina educada, não sei o que. Beleza. Abracei, beijei, não sei o que. Aí quando eu cheguei em casa, conversando com ele, ele me falou, mãe, me mostrou que o menino autista tinha machucado ele, tinha apertado e machucou. Aí eu perguntei, o que foi que você fez, filho?
Nada, ele é autista. Aí eu entendi o que a mãe estava me agradecendo, falando comigo, elogiando, porque é uma conversa que a gente tem sempre, o respeito, de entender o outro. Eu sempre falo, ele disse, a menina me bateu, mãe. Eu disse, mas você não pode bater na menina. Ah, mas ela me bateu. Eu disse, não importa, você não pode bater nela. Isso é uma coisa que a gente conversa sempre. Ele fica, às vezes, até meio chateadinho, mas são princípios que a gente coloca, né, na criança, e quando a gente vê que aprendeu, que entendeu, que está colocando em prática, isso é muito bonito. E, e tentando compreender Paulo nessa ótica de que para essa igreja, para outras igrejas também, ele representa esse pai espiritual, essa pessoa que, além de implantar ali, ajudar na construção das igrejas, ele mantém com exortações, tentando educar, tentando mandar essa carta aí com orientações muito claras, muito coesas, muito importantes, para que a obra continue, prospere e trazendo essa analogia para a criança, para que a criança cresça e se torne um adulto autossuficiente, um adulto saudável, um adulto feliz, um adulto que conhece a Deus e tem uma intimidade com Ele e consegue caminhar com seus próprios passos. E a gente ter esse cuidado, pelo menos, de que entender que há sempre um ponto a se melhorar. Ninguém está 100%. De quem acha que está 100%, coitado. Quem tem essa certeza que acha, não, tô perfeito, tô maravilhoso, tem que vigiar. Porque sempre é um ponto a se melhorar. Acho que a gente vai para a igreja, ouvir ali a palavra ali em comunhão, é para se melhorar todo dia. Não é porque está todo mundo perfeito, maravilhoso, não. É porque a gente está tentando sempre se melhorar, se moldar ao caráter de Deus, à mente dele. E isso me trouxe um conforto, sabe? Às vezes eu me sentia cansada de estar falando e refalando, e é o processo da educação que é importante para a construção desse ser humano aí, e que ele se torne alguém que me traga alegria, né? É isso. É o que a gente espera, né, dos filhos, que eles acabem trazendo satisfação para os pais, né? Honra, orgulho, e é o que a gente quer ser para os nossos pais, e é o que os pais esperam dos filhos. É isso aí mesmo. Dona Cida, Poço da Sabedoria, fala aí com a gente. A senhora explicou tão bem explicado. A senhora explicou tudo detalhado, mas é aquele negócio. Como a senhora falou aí, a Isis falou aí da pastora homossexual, né? É o evangelho frouxo, né? O que o pessoal quer, né? A porta estreita está se tornando larga e todo mundo está gostando. Mas só quem vai entrar é quem vai pela estreita. O que tem de igreja aí falando, né? Sem espiritualidade nenhuma, que eu estou acompanhando aqui o pessoal aqui que está indo para a igreja, e eu estou vendo que não tem espiritualidade nenhuma. Como a senhora falou, as igrejas estão divididas. Estão divididas porque a abertura da porta, né? Tá tudo muito evoluído, estão caminhando de acordo com o mundo, né? Com o tempo. Ah, se a gente fizer isso, a gente como é o nome? Arcaico, né? Como se fala, né? O pessoal, né? Aí então, vamos embora para essa daqui, que essa daqui é melhor, né? Eu vejo o pessoal falar muito da Igreja Universal, metendo pau aí na Igreja Universal, falando, eu também jogo duro lá. Pode ver minha. Quando verem assim, pode ler que eu tô lá, jogando duro neles também, né? Então, o pessoal quer facilidade, e no reino do céu não entra facilidade. É o que eu falo, não entra, não adianta.
E o pessoal, bora ler a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não é enganado. E o pessoal não está querendo ler a Bíblia. O pessoal vai para a igreja, ouve o que o pastor fala, chega em casa, tem gente que só lê a Bíblia na igreja, né? A igreja católica mesmo, eles falam como é o nome? Eu tenho um parente que é da Renovada, agora Shaon, né? Como é o nome? É tanto santo que eu não sei. Eu digo, gente, não é mais fácil você seguir um do que seguir vários? É, e esquecer do que fez tudo? Porque vocês, porque não lê a Bíblia, não lê a Bíblia. Aí fica no evangelho frouxo. Embora aqui, né, a imagem, que a imagem eu estou vendo, não querer crer naquilo que não vê, né? Querer crer naquilo que está vendo. E Deus é invisível, mas é real. Mas não lê a Bíblia. É aquele evangelho dessa década agora, né? O evangelho que dá satisfação, né? Dá dá ênfase, né? Você está na igreja, tem bateria, tem o Espírito Santo se jogando no chão, rodando, dançando, né? E não lê a Bíblia, porque está tudo escrito lá na Bíblia, né? Que o dom do Espírito Santo é domínio próprio. Você cair no chão, você não tem domínio próprio, né? Você não está com domínio próprio. Então, fica sendo enganado porque quer. A Bíblia está aqui, como é o nome? A receita, né, da gente viver bem. E Paulo ele tem esse cuidado com a gente, né, de estar alertando o tempo todo o perigo, né, de estar fazendo as coisas erradas. É isso aí que ficou para mim. Fechou, dona Cida, fechou. A senhora falando aí da católica e tal, que é realmente um povo que não lê a Bíblia. E hoje, de manhã lá no trabalho, aí apareceu a cliente e não sei como surgiu a conversa, ela estava conversando com minha assistente, e ele falou do dízimo. E aí eu estava fazendo alguma coisa, eu estava concentrada fazendo alguma coisa, ela chegou e perguntou, e você devolve o dízimo? Claro, eu não, esse povo fica roubando não sei o quê, apareceu mesmo um pastor não sei o quê, falando não sei o quê. Eu falei, mas tá na Bíblia, você não devolve porque você não lê a Bíblia. Não, 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 eu prefiro não ler mesmo. Prefere não conhecer a verdade. Por quê? Porque quando conhecer a verdade, vai ter que decidir ou pratica ou não pratica. E aí vai cair no crime. Enquanto você é inocente, a pessoa sabe, enquanto ela é inocente, ok. Não sei se é para devolver ou não devolver. Nunca li, nunca vi. Só ouvi falar. Tem documento, tem prova, tá escrito, cadê a foto, cadê o vídeo, né? Então, nunca vi. Tá bom, mas porque não quer. É uma escolha minha, não quero absorver esse tipo de conhecimento. Não quero buscar esse tipo de conhecimento. Tá tudo bem, você não busca, mas isso não significa que você tá certo. Né? Então, tem gente que realmente acabou, prefere não ler a Bíblia. E não vamos longe, isso é dentro da nossa igreja também. Estava conversando com a moça, ela estava lá, domingo de manhã, lendo uma revistinha falando sobre jardinagem. Falei, mas, poxa, por que a senhora não está lendo a Bíblia? Aí eu não trouxe, não, é muito pesada. Mas trouxe a revistinha para falar, para ler sobre jardinagem. Então, é escolha, né, cara? É escolha. Tem um aplicativo, mas não estava no aplicativo, não. E na moral, tu vai pra igreja, velho, tu é crente, tu não carrega uma Bíblia, pô, pega a fininha, cara, pega uma pequenininha que seja. Ó, aqui, ó, essa daqui é dos primórdios, ó, não sei se você chegar a conhecer. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Ah, não vai focar, não. Deixa eu ver, focar não. Essa aqui é dos primórdios, eu não sei se alguém aí chegou a ver. Foi quando a catedral, nossa catedral aqui de Salvador, foi inaugurada. Aí a foto dela. Essa é velhona, ganhei de presente. Assim que eu entrei na igreja, o pastor me deu uma de presente. Tá aqui até hoje.
a dedicatória dele, da esposa, até hoje. Enfim, uma Bíblia dessa, se pesar 300 gramas é muita coisa, não tem desculpa, cara. Você não quer ler a Bíblia porque você não quer ter conhecimento. Não tem desculpa. A mulher não tem. Não, acredito sim. Fui falar com uma senhora no domingo passado. Domingo passado, vieram apresentar para mim e entendi que o que ela estava querendo era coisas. Ela estava querendo roupa, doação de roupa. Eu falei, não, tudo bem, eu vou conseguir uma roupa para a senhora. E fui. Perguntei, tem a Bíblia? Não, não tenho. Vou dar uma Bíblia de presente para a senhora também. Olha, venha tal dia. Vou conseguir as roupas, vou conseguir a Bíblia e vamos fazer um voto com Deus. Vamos, mano, a igreja está quase 200 conto. Vamos fazer um voto com Deus. Um altar, vamos abandonar aí o mundo, vamos viver para Cristo, vamos. A pessoa não voltou mais para a igreja. Ó, Jesus, tenha misericórdia, viu? Milene, fala aí, Milene. Dona Lenda, como é que a pessoa vai voltar para a igreja se a gente vê como é que a pessoa vai voltar para a igreja, como a pessoa vai querer ler a Bíblia, se na Bíblia está aí dizendo que a gente tem que aceitar a injustiça, que a gente só quer a justiça para nós, né? Então é duro você ouvir isso, porque quando você está vivendo a injustiça praticada onde você não esperava que acontecesse, você quer ser é, é só até como aqui fala, a própria justiça, né? Você quer ser justificada, você quer ser defendida, você quer ter seus direitos, você quer tudo, né? Mas e o sacrifício onde fica, né? Às vezes falar é fácil, mas chega o desafio da prática. E a prática está nisso. O que é mais importante? Não é aquela alma, não é mais importante você viver em comunhão, não é mais importante você ter uma compreensão, tentar buscar uma compreensão de que o outro ainda está no leite, não? Então é um desafio realmente. E eu fico vendo, né, na época de Paulo, nesse capítulo 6 relatando os problemas que cabia dentro da igreja julgar, né, tentar solucionar, e hoje o que é que vemos? Imagina o que os pastores não têm que estar ouvindo, o que os pastores não têm que tentar resolver. Meu Deus, eu acho que deve ser igual e muito pior. Eu conversando com um amigo que é cristão, mas de outra igreja, de outra, eh, de outra denominação, ele me contando os casos da igreja dele. Aí ele falou, poxa, Milene, tem uma pessoa que eu fui pro casamento dela, né, do casal, e agora, há alguns anos, o casal se separou, ele está casado com a outra pessoa da igreja e ela não se casou novamente. Os três estão lá, convivendo, têm filhos, né, e fica naquela divisão, o filho com ele, o filho com ela, e aquele coisa tudo na igreja. Não é que a gente quer dizer julgar a vida do outro, não é isso, mas quando você começa a ver um monte de coisas assim dentro da própria igreja, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que a igreja está errada, mas nós cristãos estamos, porque a gente está querendo viver do nosso jeito, a gente não quer sacrificar, a gente não quer seguir isso aqui, sofrer uma injustiça, não quer abrir mão, só quer o trecho, todas as coisas me são lícitas. Me convém, eu sou livre em Cristo, posso viver do jeito que eu quiser. Eu sou pecador, Deus me perdoa, estou na graça, não, já estou salva, posso viver do jeito que eu quiser, e isso é mais cômodo. E aí isso fica muito mais fácil de você dizer que é cristão. Mas na perseguição, no sacrifício de você dar outra face, de você estar ali convivendo com a pessoa que te prejudicou, e você está ali, meu Deus, me dê, limpa os meus olhos, limpa meu coração, que é o desafio, né? Então, esse capítulo 6 eu refleti muito no hoje, no dia a dia, eh, dos desafios realmente que é a apostasia mesmo que está vivendo, não tem jeito. É como Dona Cida falou aí, é o evangelho frouxo mesmo, não tem jeito. Porque se for rígido, as pessoas não aguentam, saem. A verdade é essa. Se você for mais firme, as pessoas saem mesmo. Não, né? Então, você até fica buscando um jeito de falar, para que você não seja, digamos assim, responsável para aquela pessoa sair da presença de Deus. Você fica até buscando formas de conversar com a pessoa. É um desafio mesmo. Essa semana teve a aula de obreiros, né? E acabou entrando uma maluca lá na aula na hora. Maluca mesmo. Ou maluca ou drogada. Enfim, não sei como é que ela estava. Porque eu não parei para olhar para trás. No meio da mensagem, bis falando, uma mensagem forte, bacana.
Aí o Marcelo olhou para mim, não, a gente não vai se meter nisso não. Focado aqui, bora olhar a mensagem. Focado, deixa o pessoal resolver lá. E, e o que acontece? O pessoal estava procurando jeito para falar com a criatura que estava, eu acho que drogada, ou então de fato era maluca, falar que aquele não era o momento para ela estar ali, né? Mas se ela quisesse ficar com calma, em silêncio, que ela poderia ficar. Acabou que teve que vir, ficou gritando muito, segurança teve que vir e retirar. Mas aí você fica pensando, de fato, como Milene aí falou, aí a pessoa não vem mais para a igreja. Aí a culpa é de quem? A culpa é sua, que você não soube tratar, você expulsou a pessoa da igreja? Fala, Fernanda. Ó, logo eu tô aqui na tosse. Tu Já mesmo. foi dito tudo, né? Não sei. Você Assim, vai que você diz algo a mais. não. Assim, a questão, né, que foi dita com relação às pessoas não quererem ler a Bíblia, querer tudo pronto, né? Você vê, o mal, ele não é besta. Desde o início, ele trabalha com a palavra. Ele tenta te derrubar com a palavra, principalmente as pessoas que são cristãs, ele sabe que dificilmente a gente vai dar ouvido para uma pessoa que é do mundo. Então, ali dentro da palavra, ele vai fazer de tudo para, né, te derrubar, para te enfraquecer espiritualmente. É, nos dias, né, que eu fiquei internada, eu estava lendo Oséias. E aí eu li um versículo, eu lembrei de um post que eu tinha visto de uma igreja, um pastor, que ele viu na Bíblia. Lê um versículo lá de Osés, que eu não lembro direito como fala, mas é, diz para tomar a mulher amada do amigo e tarará, só que ele entendeu errado. Ele fala assim, a mulher adúltera, que ela era adúltera. Aí ele leu, entendeu que Deus estava mandando ele pegar a mulher amada do marido e adulterar com ela. E ele cometeu adultério com essa mulher. Então, cadê o entendimento desse casal de pegar a Bíblia, de ler, de ver realmente o que estava escrito? Não, quem despertou o pastor foi o repórter. O repórter falou: Não, acho que o senhor leu errado aqui. Não sei se alguém já viu isso, mas assim, sabe, a preguiça de pegar, de ler a Bíblia, de ver o que realmente está escrito. Até mesmo a gente na nossa igreja vê o pastor está pregando, como o pastor fala, traga sua Bíblia, né? Para você ver se realmente é aquilo que está ali, que está escrito. E é isso, entender que nós que somos igreja, né? Nós que somos a igreja. E a gente tem que cuidar de nós e entender que somos templos do Espírito Santo e não aceitar coisas que não agradam a Deus, né? Porque não adianta a gente se esconder e manter essas coisas, né? Como Paulo fala aqui, é o tratando o pecado na igreja. Ele precisa tratar aqueles pecados, né? Que está em nós, porque Deus conhece o nosso interior. Não adianta a gente esconder do homem, porque, como foi dito, né? A gente pode tudo, mas só não vai poder entrar no reino dos céus. O que que adianta eu me esconder e, no final das contas, perder minha salvação? Aquela última reunião do resgate mesmo, foi de junho mesmo. Eu achei muito forte aquilo, né? Aquele testemunho da obreira ali de farda e todo mundo no sepultamento dela, tá com Deus, tá com Jesus. E a gente viu que o mal falou que quem carregou a alma dele foi ela, porque ela estava na prática do pecado. Então, a gente tem que entender que nós somos a igreja e que no templo vai ter coisas erradas. Tem muita gente que não quer ir para a igreja, porque na igreja tem muita coisa errada. E no mundo não tem muita coisa errada, não? Você vai tirar sua vida para não viver no meio da coisa errada? A gente tem que cuidar de nós, cuidar do nosso interior. E, assim, a partir do momento que a gente cuida de nós, nós teremos, né, fontes que vai alcançar outras pessoas. É isso. Beleza. Isis, você é uma viagem.
Mas eu pensei isso aqui também. A mulher ficou guardando lá o segredo dela o tempo todo, rapaz. Aí morre, vem o diabo e revela. Ficou envergonhada do mesmo jeito. Martiane, você encerra e faz a oração final. Acorda, Martiane, não acredito. Dormiu? Dormiu. Deixa eu falar. Então tá bom, povo lindo. Vamos encerrar por aqui. Quinta-feira é possível, então, que a gente venha se encontrar novamente sem problemas, tá certo? Se o curso acaba cedinho assim, vai dar tudo certo. Tá bom? Então, vamos guardar esse entendimento. Eu acho que o foco principal é a gente entender que nós temos de ser juízes sobre nós mesmos e temos de ser juízes dentro da nossa igreja, no sentido de que não é, não podemos permitir que os irmãos se percam, se enveredem, né, no pecado. Cê- Tem aquela história, né, de que o crente é chato. Ah, você não veio hoje na igreja. Oh, não te vi tal dia no trabalho. Oh, é chato mesmo, mas tem que ser assim. É para ser assim. Porque se for assim, se continuar sendo assim, não vai ser necessário chegar no mundo e a gente acabar envergonhando o nome de Cristo perante os infiéis, perante os iníquos, por causa da nossa falta, né, de amor uns aos outros dentro da igreja, né? Então é melhor que a gente esteja sendo chato uns com os outros aqui dentro da igreja, né? Cobrando, você não veio para a igreja, ou você não participou da meditação, não te vi no trabalho, não estou vendo você botando uniforme, e por aí vai. É melhor que a gente seja assim chato. Você não trouxe a Bíblia hoje, né? O que foi que aconteceu? É melhor do que a gente depois, ó, fulano lá no adultério. Oh, meu Deus, ó, fulano ali no lesbianismo. Ó, fulano voltou para o crack. Então é melhor que a gente resolva nossos problemas dentro de casa. E para isso, é óbvio, a gente vai ter que ter essa chatice, que na verdade é cuidado. Bom? Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, querido, amado Pai, te agradecemos muito, meu Pai, pela noite que o Senhor nos deu. E entregamos as nossas vidas em tuas mãos, como sacrifícios vivos. Temos, meu Pai, buscado sacrificar a nossa própria vida, apenas para realmente te agradar. Que, que possamos cada dia mais fazer isso, Pai, como Paulo falou, que possamos usar os nossos corpos, a nossa força, a nossa energia, que a gente possa usar os nossos espíritos para fazer a tua vontade, para engrandecer o teu nome, para te glorificar. E que possamos ser luz do Senhor dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, aonde quer que a gente esteja, dentro da nossa congregação, que possamos, meu Pai, testemunhar o Senhor. Que as pessoas, quando olharem para a gente, elas desejem te conhecer, elas desejem que a mesma revelação que o Senhor nos deu, que elas venham desejar também ter essa revelação, para que elas venham ter a vida com a abundância que o Senhor nos dá hoje. Não falamos simplesmente de coisas materiais, mas é a abundância de vida mesmo que o Senhor nos dá, a eternidade que o Senhor nos dá, o direito, o acesso ao reino dos céus, a esperança de que um dia nos veremos face a face, que poderemos, meu Pai, tocar ao Senhor e receber o teu toque. E isso, Deus, para a gente é realmente valioso, é precioso. Isso é que nos dá a motivação de vivermos hoje. Um dia, meu pai, algumas de nós aqui já pensamos em morrer e até tentamos o suicídio. Mas hoje a gente pensa em viver. E não temos medo da morte, mas a gente tem a certeza de que na vida
podemos ser muito mais produtivas para o Senhor, podemos engrandecer muito mais ao Senhor, glorificar a Ti. E assim também ganharmos almas para o Teu reino, ter aqueles frutos que não perecem. Essa ideia nos agrada muito, isso nos motiva, que a gente sabe que esse fruto vai te alegrar e nos alegra saber que estamos colocando um sorriso nos seus lábios, aquecendo o seu coração. Pai, nós entregamos as nossas famílias em tuas mãos, nós entregamos os nossos irmãos em Cristo em tuas mãos, nós entregamos a igreja do Senhor hoje no mundo espalhada. Não estamos falando de denominação, estamos falando daquelas pessoas que são fiéis a ti, entregamos elas em tuas mãos, que o Senhor as guarde, proteja, nos livra do mal, nos livra dos laços, meu Pai, que Satanás tem preparado para aqueles que te amam. Que o Senhor venha guardar, meu Pai, dentro de nós o consolo, nos dá mais do teu espírito, nos dá mais da tua presença, nos dá mais da tua unção, para que possamos permanecer firmes até o fim. Assim, ó Deus, eu entrego essa meditação em tuas mãos. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor nos revelou hoje, que o Senhor possa fazer com que as outras meninas que fazem parte desse grupo estejam presentes cada vez mais e que elas possam ser também acrescidas, que elas possam ganhar mais de ti também, fazendo uso da tua palavra. Te agradecemos por tudo, pelo ar que respiramos, pela cama quentinha que vamos agora deitar para descansar. Te agradecemos pelos nossos amigos, familiares, te agradecemos pelos problemas, porque isso nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Te agradecemos por tudo, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu amor que não merecemos. Te agradecemos por sermos tuas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Amanhã a Martiane acorda e eu vou pegar no pé dela. E ademais, quinta-feira, provavelmente, estaremos reunidas mais uma vez. Que Deus abençoe todas vocês.